Cultura organizacional. O conceito de cultura organizacional possui um sentido relativo ao homem, utilizando o lado humano da organização, a qual possui práticas, símbolos, valores, comportamentos, hábitos, políticas, crenças e princípios que interagem entre si. De modo geral, é vista dentro de uma organização como uma série de normas e ações comuns aos indivíduos que agregam essa empresa. Os módulos de liderança. Liderar é o processo de influenciar pessoas no sentido de que hajam em prol dos objetivos da instituição. E liderar é a capacidade de levar alguém a cooperar espontaneamente. Tipos de liderança. Autocrática, aquele líder muito voltado a si próprio, narcisista, Democrático é aquele que consulta seus liderados na tomada de atitudes. Liberal é aquele que confia cegamente na equipe. E tem o paternalista, que são aqueles que veem a relação líder e liderado como pai e filho. Existem também os tipos de líderes, que são os técnicos, os carismáticos e os motivadores. Cruz, eu sou estudante do curso de Bacharelado em Administração pela Universidade Metodista de São Paulo. O curso é EAD, nós somos do Paulo Santos. E a gente vai falar sobre um estudo de caso da empresa Terminal de Grãos aqui da Baixada Santista. Então a gente vai começar assim falando sobre a caracterização da empresa, A empresa é o Terminal de Grãos, é localizada aqui na Baixada Santista e seu ramo de atividade é terminal portuário. O produto, os serviços dessa empresa é a recepção, a armazenagem e o embarque de granéis. Essa empresa ela foi fundada em 2002 por uma iniciativa de 3 grandes empresas e atua como terminal portuário em recepção, armazenagem e embarque de cargas. Ela tem uma estrutura diferenciada dos outros terminais. Ela é capaz de embarcar 8 milhões de toneladas de granel e ela é uma empresa estratégica aqui para o Porto de Santos. A estrutura, o organograma da empresa é construído por 2 gerentes, um administrativo e um operacional, que vem descendo, tem uma controller, que fica abaixo dos 2 gerentes, e após, em sequência ainda, respondendo diretamente ao gerente, a gente tem os supervisores de contábil, financeiro, TI, qualidade, RH, e abaixo do diretor, do gerente operacional, a gente tem a supervisão de manutenção, a supervisão de segurança do trabalho e a supervisão de operação. O número de funcionários nessa empresa é aproximadamente 350 funcionários. As principais áreas, como eu já falei, são a área operacional, a manutenção e o administrativo. Operacional a gente fala recepção, armazenagem e embarque do produto. A administração a gente fala toda aquela área, qualidade, RH, contabilidade, financeiro, TI. E a outra área importante é a manutenção, que é própria, não é terceirizada. A gente questionou sobre a missão da empresa, A empresa ainda informou que ainda não tem a missão definida, mas ela tem uma política integrada, que tem os seguintes itens: buscar a satisfação do cliente através da melhoria contínua, treinar, conscientizar e valorizar os colaboradores a fim de desenvolver suas competências, conduzir o negócio de modo a assegurar a saúde, segurança e o bem-estar no ambiente de trabalho. Metodologia. O método de pesquisa utilizado é o estudo de caso. Foi escolhida uma empresa que passou a ser objeto de análise para a realização desse trabalho. Esse método não se constitui de uma técnica específica, mas é considerado como um meio para organizar dados sociais, preservando o caráter unitário do objeto social estudado e o método de estudo de caso e seu uso em administração. Apesar de suas limitações, esse método tem sido utilizado em administração, na elaboração de teses e dissertações. Ele tem sido considerado mais adequado para pesquisas exploratórias e geração de hipóteses, mediante indagações que utilizam como e porquê, pois são questões explicativas e tratam de relações operacionais que ocorrem ao longo do tempo.
Além disso, o método de pesquisa escolhido é o mais utilizado para estudo de eventos contemporâneos, né? É útil no presente caso, pois não se pretende a análise do passado da empresa, quando então o método histórico seria o mais indicado. Outra vantagem desse método é que ele se aplica quando o objeto do estudo é amplo e complexo, como no caso. Assim, ele tem como objetivo permitir o estudo detalhado do processo organizacional da empresa escolhida e que possa levar ao entendimento da causalidade. Uma desvantagem desse método é que comumente é visto como menos científico, dada a falta de rigor na pesquisa e no mais das vezes o investigador é descuidado e pode distorcer a realidade com conclusões falsas. Também é um método que oferece pequena base para generalizações científicas. A estratégia adotada para a obtenção de dados para a realização da pesquisa abrangeu a realização e a elaboração da leitura do questionário, de um questionário, né? Os dados foram coletados e baseados na referência de estudos de autores como Chavinato e Richard Hall, buscando identificar a pesquisa de acordo com seus estudos, fazendo assim o levantamento de dados através de perguntas e levantamentos teóricos sobre a organização. Olá, meu nome é Haroldo Tucci, eu faço o curso de administração na Universidade Metodista, 5º ciclo, e vamos apresentar o trabalho de estudo de caso. E eu vou falar a respeito da crise econômica, um subitem que foi analisado no trabalho. A empresa analisada é o Terminal de Grãos do Guarujá, e o que nós constatamos pela pesquisa realizada é que a empresa até agora não sofreu o impacto da crise econômica pela qual o país passa desde 2013. E caberia aqui uma análise a respeito da razão disso, né? Porque dificilmente uma empresa ou um ramo de atividade hoje deixa de ser atingido por essa crise grave pela qual o país passa, a crise interna, né, política e econômica. E pelas respostas que a empresa concedeu, e pelo porte da empresa e pela atividade que ela exerce, é possível concluir que a crise não a atingiu ainda, porque ela é, segundo declarou, o terminal de grãos mais moderno de um porto da América Latina. Então, muito provavelmente, ela é muito competitiva no mercado em relação às suas concorrentes e consegue praticar bons preços, né? E apesar da crise que deve ter afetado a produção agrícola do Brasil, com isso redução de exportações, etc., mas mesmo assim ela conseguiu manter o seu nível de lucratividade pela qual o país passa. E até agora a empresa ficou incólume. Olá, sou a Josiana. Vou falar sobre as considerações finais do trabalho. Essa pesquisa se propôs como objetivo geral levantar informações de uma empresa e analisar a estrutura organizacional da mesma. Para que o trabalho não se limitasse apenas à teoria, foi realizada uma pesquisa com questionário do autor Flávio Bressan. A análise levantou questões de ordem estrutural e organizacional. A empresa em questão foi o Terminal de Grãos na Baixada Santista e podemos assim chegar a algumas conclusões, sendo elas: temos em foco uma empresa fundada em 2002 e com pouco mais de 350 funcionários. No entanto, percebemos através do questionário que a empresa ainda não definiu sua visão, missão e valores, mesmo aplicando uma política modesta. Isso pode se tornar um pouco negativo, pois é muito importante a empresa ter, nesse ponto, muito bem alinhado. Seus 11 líderes aplicam a teoria do tipo de liderança consultadora, na qual os colaboradores fazem parte integralmente das tomadas de decisões, levando em consideração o modelo utilizado pelos líderes e adequando ao bem aceito da equipe. Em termos econômicos, a empresa ainda não sentiu fortemente os reflexos da crise por atuar como commodities brasileiro, ou seja, necessários para a base empresarial e de consumo. Muito obrigada.